Depois de um episódio de estreia que chegou chegando e foi caro, dá pra ver que eles gastaram de fato porque tá tudo em tela, era de se esperar que os caras fossem tirar o pé do acelerador pra gente ver um episódio ou outros episódios seguindo aquele de uma forma um pouquinho mais modesta, mais humilde, e aqui os caras fizeram exatamente isso. Salve telanautas, Heitor Teixeira aqui de volta pra gente dar prosseguimento com os reviews de Star Trek Strange New Worlds, na sua quarta temporada, segundo episódio com o Incidente Griffin, onde a La'an, o Spock e o Kirk ficam presos numa nave perdida da frota que se perdeu há um tempão. Nesse review aqui eu vou falar das coisas que eu julgo que são mais importantes e não vou fazer naquele pique exatamente de recapitulação, porque eu acho que dessa vez não cabe. Como é mais um conceito geral que acaba se apresentando na tela, mas depois que você vê, você vai ter ideia do que eles quiseram alcançar, eu vou comentar a respeito das ideias e não necessariamente dos eventos. A essa altura do campeonato, acho que já não é mais surpresa para ninguém que essa série escolheu trabalhar com tema da semana, o subgênero, aquela coisa de trazer um sabor diferente para fazer com que Star Trek não seja só sci-fi, ainda que soft sci-fi. Eles estão sempre tentando arranjar um outro algo para trazer um colorido e dessa vez foi o sobrenatural. Então, até de certa forma, como um método de economizar dinheiro, já que eles realmente meteram o pé na jaca no episódio anterior, a gente vai ter aqui um daqueles episódios Ship in a Bottle, como se a nave tivesse dentro de uma garrafia, sabe aqueles barquinhos que a galera monta? Como se eles não tivessem para onde ir. Esse termo é usado já há um tempão, fazendo com que basicamente toda a história se concentre nos cenários que eles já têm, o que não faz com que necessariamente a história não faça sentido. São coisas completamente diferentes. E tudo isso numa pegada de mansão mal assombrada. Ideia essa de temazinho sobrenatural, com essa pitadinha de horror, que eu vou falar honestamente pra vocês, galera, na minha humilde opinião, não tô tentando convencer ninguém a justamente pensar igual a mim, mas vou dizer que eu acho que meio que já deu no saco. Sabe aquele negócio de a repetição da fórmula, dos trejeitos, das ideias? Chega um determinado momento que eu já não acho tão fluidas assim. Com certeza sempre vai ter seus fãs, vai ter aquela galera que adora esse tipo de narrativa, que vai ter aqui um prato cheio. Não é o meu caso. Mas, também, sendo justo, eu vou tentar julgar o episódio pelo que ele traz, pelo que ele apresenta, e não pela minha fadiga de tema que, porventura, eu venha a ter por causa de outros episódios similares em tom que vieram antes. Combinado? Então, vamos lá, para começo. E isso nem é spoiler. A gente vai lidar com a presença do Kirk, que mais uma vez os caras arranjaram uma desculpa para ele estar aqui no meio. Tem um bom motivo? Mais ou menos. Mas de certa forma já tá saturado da presença desse cara que nem devia estar aqui. A desculpa é que ele tá voltando de um tal retiro de futuros líderes da federação, e aí como ele precisava de uma carona numa nave auxiliar, lá tá ele junto com esse pessoal. No caminho de volta eles acabam captando um tal sinal de socorro, aqueles clássicos sinais de socorro que meio que obrigam eles a dar uma desviada na rota para ir ver o que está acontecendo e descobrem que é de uma nave desaparecida há 9 anos. Em relação a esse clima que eu tô citando, meio de suspense aflitivo, vou falar para você que o episódio que teve a intenção de fazer foi muito eficiente em alcançar, porque é exatamente o que você sente. Aquela aflição o tempo inteiro de estar num lugar onde você preferia estar em qualquer outro, menos ali. Pelas circunstâncias e pelo que o lugar faz com você, não apenas do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional, que dá uma abalada inclusive em quem assiste. E vou falar um negócio pra vocês. As características escolhidas para fazer a narrativa do episódio eu achei absolutamente cansativas, inclusive pelo fato de que até para eu conseguir fazer em tempo hábil o review para vir aqui conversar com vocês e falar a minha opinião, assisti logo de manhã cedo, e algo com aquele grau de carga pesada, pra de manhã cedo eu vou falar que não combinou bem não. Talvez eu até tivesse visto esse episódio com outros olhos se eu tivesse visto ele em outro momento do dia. Agora, uma coisa que eu acho que é válida, e eu devo ressaltar aqui, é que o episódio tenta da melhor forma possível trabalhar formas diferentes de fazer visões distintas de encarar a vida e o mundo caberem dentro da mesma caixinha. Sabe aquele papo de ciência versus religião? De algumas pessoas que querem uma visão mais embasada, mais
alicerçada em coisas palpáveis, coisas compreensíveis, ainda que certas explicações não estejam presentes, essas pessoas vão julgar que essas explicações não estão presentes ainda, sendo que tem uma outra galera que aceita muito facilmente que algumas explicações nunca virão, e isso também faz parte do como a vida se apresenta, sendo que elas abraçam mais esse lado do sobrenatural, talvez até de alguma coisa mais mística ou mágica, como homeopatia, por exemplo. A administração Kurtzman, goste dela você ou não, uma coisa a gente tem que dar o braço a torcer. Eles tentaram pegar vários elementinhos que aparecem soltos na franquia e tentaram deixar eles engatilhados para que eles tenham o potencial de gerar novas histórias, seguirem por caminhos diferentes aonde a gente possa vir a ter elementos trabalhados de uma forma que aquilo não tenha surgido do nada. Dentre essas coisas, que não são poucas, até eles fizeram isso com vários detalhezinhos que agora não convém eu falar porque não é esse o assunto. Mas aqui, por exemplo, a gente tem eles voltando a tocar no assunto da tal da Divisão 12, que meio que seria tipo o arquivo X deles. E essa seria então uma galera que deveria cuidar meio que do lado B da ciência, sabe qual é? Eu, há um tempo atrás, fiz um vídeo com o Salvador Nogueira, grande Salvador Nogueira, justamente falando a respeito dessa coisa de ciências versus religião, ou de ideias que de repente precisam fazer mais sentido versus outras que vão mais pelo lado da fé. Então eu vou deixar o link para esse vídeo, que tem tudo a ver com a discussão do que a gente vê nesse episódio, e eu acho que vocês iriam ver como uma continuação dessa ideia que vale a pena. Vou deixar tanto no card quanto na descrição do vídeo. Se vocês tiverem interesse, dá uma olhada lá, acho que vale a pena conferir. Então, de fato, falando a respeito da qualidade, tentando trazer uma espécie de métrica do quanto eu gostei ou não, não acho que tenha sido dos meus episódios favoritos. Não é o tipo de coisa que, se eu fosse o showrunner, eu fosse necessariamente simplesmente dar a carta verde para eles fazerem, mas sendo justo, eu consigo ver que os roteiristas queriam alcançar um determinado algo e eles trabalharam para chegar lá de uma forma que eu posso até discordar de uma coisinha ou outra, não gostar dos métodos, mas até que funcionou. Tem uma maré de clichês e lugares comuns. Tem umas cenas emprestadas genéricas de horrores sobrenaturais, que a gente já viu por aí, e tem até uma certa falta de sutileza para resolver alguns arcos de personagem. Sabe aquelas coisas que a gente já vem comentando há tempos, mesmo em temporadas anteriores, que eventualmente estava bem evidente que eles iam chegar no momento em que aquilo devia acontecer? Pois é, dessa vez aqui parece que eles estão jogando lenha na fogueira para dar uma acelerada em certas coisas. E também devo dizer que é justamente a parte que traz a tal da reviravolta na história, aquele momento de virada onde a gente meio que vê as situações plantadas até então com outros olhos, tinham sido telegrafadas tão antes, coisas que eles não foram de fato sutis em ir meio que deixando engatilhadas que, quando acontece, pareceram meio protocolares. Sabe aquele papo quase que só pra cumprir tabela? Agora, 3 comentários que eu vou fazer só pra ser chato mesmo, só pra cutucar certos detalhes, porque diferença pra trama não fazem mesmo não. Mas eu quero compartilhar essas coisas com vocês. Os uniformes que a gente vê na tal outra nave, a Griffin, quando a gente vê os registros dela, até por ser uma nave que estava na ativa 9 anos antes, deveria ter uniformes diferentes daqueles que aparecem em tela, que seriam basicamente os mesmos, contemporâneos do que a galera tá usando agora, nessa fase da série, sendo que talvez fosse um pouquinho mais adequado eles terem pego os uniformes que foram usados ou lá na segunda temporada de Discovery ou nos short tracks. Mas só sendo chato mesmo. Outra coisa que eu sempre bato nessa tecla, e basicamente ninguém me dá ouvidos, mas pra mim faz uma diferença tremenda. Humanos, vulcanos, telaritas, klingons e afins não são raças diferentes, são espécies diferentes. Se você manja um pouquinho de biologia, você vai saber do que eu tô falando. E isso não é um problema quando nós, fãs, meio que damos aquela simplificada e chamamos tudo de a raça tal, a outra raça X. Só que, quando você vê um personagem que é um profissional cientista, que tem uma noção maior, mais bem embasada dentro das histórias, usando alguma terminologia cruzada que não é tão adequada, aí eu já começo a me perguntar se o cara realmente sabe o que tá fazendo. E tem uma cena onde os caras estão mostrando umas espécies de sacos de corpos, onde tá lá escrito raça vulcana, e não devia ser. Aquilo me incomodou pra caramba. E aí a última coisa que eu já vou dizendo pra você logo de cara. Pode só ouvir e me ignorar, porque isso aqui tá longe de ser um problema, mas
Se os caras ficam tentando forçar a barra de dizer pra gente que essa série é uma prequel pra série clássica, que ela um dia vai se encaixar lá de alguma forma, o que pra mim não faz o menor sentido, porque isso aqui é um universo paralelo, aquilo é só um norte, mas não tem obrigação de casar certinho. E os caras me vêm falar de uma nave classe Constitution tão anterior à Enterprise que a gente tem agora, ou pelo menos contemporânea de tempos atrás. Eles tinham uma lista de vários nomes que foram citados em tela, mas que ainda não tinham aparecido, e a Griffin não é uma delas. Eles estão simplesmente trazendo novidade pra onde não precisava. E já que o episódio anterior fez questão de dar aquela cutucada pra tentar de alguma forma, até meio desmerecida, fazer uma ligação com o Doctor Who, vou citar Doctor Who aqui só pra dar um exemplo de uma coisa que eu acho que vale a pena. Lá na série do Bom Doutor e a sua cabine policial telefônica, basicamente toda vez que aparece alguma coisa como um fantasma, um vampiro, uma múmia, um zumbi, um lobisomem, um dragão ou qualquer coisa dessas aí, até o fim da história normalmente fica bastante claro e evidente que aquilo basicamente era só um outro tipo de alienígena que por acaso ou se parecia com aquele algo que a gente chama daquela determinada coisa ou que estava se disfarçando daquilo. Uma parada até meio Scooby-Doo. Aqui eles fizeram de um jeito em que a gente meio que não sabe se é cá ou lá. E aí fica essa coisa dúbia, meio ambígua, que é justamente o que é mais coerente com o tema que eles escolheram. Sem ser simplesmente uma propostinha que foi jogada ali pra a gente achar que era coisa de terror, mas na verdade era só um alienígena, eles dão margem pra você falar: ih, caramba, será que era assombrado mesmo? Meu povo, minha pova, vocês gostam dos meus vídeos? Estão curtindo esse aqui? Deixa um joinha para ajudar o tio Heitor, vou ficar tão feliz. Isso me ajuda tanto que eu vou falar pra vocês, é importantíssimo. Pra você aí não custa nada, mas pra mim do lado de cá, vou falar que faz toda a diferença do mundo. Considerem se inscrever no canal. Cada novo inscrito é comemorado. Adoro ver a família do canal na tela crescendo, galera. De coração. Se você puder deixar um hype, daqueles que você conta, os 3 ao longo da semana, quiser usar um com a gente, puxa vida, isso ajuda também demais e eu vou ficar extremamente grato. Agora, se você quiser dar um passo à frente e falar: puxa, esse canal é tão bacana, ele merece, vou me tornar um Telanauta apoiador, vem se tornar membro. O valor é baixinho, mensal, e você me ajuda a continuar produzindo conteúdo que nem esse aqui. E veja, eu realmente fico muito grato, porque sem a ajuda de vocês fica muito mais difícil. Lembrando que em setembro a gente vai ter a comemoração dos 60 anos de Star Trek, com o lançamento da playlist do Guia dos Iniciantes aqui. Vai ter vídeo, documentário todo santo dia pra gente comemorar. E quem for membro vai ver tudo num binge watch. Quem não for vai assistir um por dia. Pra quem tava com saudade das notícias, o Sci-Fi News deve voltar no próximo domingo, então fiquem atentos. Domingo, meio-dia, o resumo das notícias da semana, trazidas pra gente pelo Sci-Fi do Brasil, com o Jorge Saldanha. Bem-vindo de volta, Jorge. A partir daqui, como eu tinha dito, eu não necessariamente vou recapitular os eventos, mas as coisas que eu vou dizer vão conter spoilers, então estejam avisados. Vamos lá, galera, destrinchar tudo que mais importa dessa bagunça toda. O episódio tem fantasma, tem medinho, tem susto, mas não é sobre nada disso no fim das contas. Tem um bocado de sci-fi espacial por aí, que a gente já viu ao longo de toda a história do cinema, das séries e de Hollywood, que a gente vê que eles vão por um caminho que é mais ou menos esse aí. Tem aquele filme Solaris, que também vai por um esquema que é basicamente o que a gente vê aqui, que a gente vê que mesmo, não é o caso aqui, mas quando a gente está falando sobre exércitos de pessoas super importantes, com armamentos incríveis, de repente alteradas geneticamente, que são basicamente super soldados, aquele papo todo, às vezes se deparam com situações onde os caras sucumbem justamente aos terrores que vêm de dentro da sua própria mente. Porque afinal de contas, como é que o cara faz, por mais forte que ele seja, para lidar com algo que está dentro dele? Imagina a sensação de impotência quando esses aí são obrigados a enfrentarem seus próprios medos. Como é que você enfrenta um inimigo que está dentro da sua cabeça e sabe exatamente que argumentos, que ferramentas usar para poder te convencer das coisas que ele quer usar contra você? Ele tem um monte de informação privilegiada. Você tá lascado. Como é que você não vai se entregar à paranoia? Então, assim, o episódio não é sobre esse sobrenatural que tá à solta pela nave, assombrando os cantos.
é sobre o que está dentro dos personagens com os seus desenvolvimentos pessoais. O Kirk tem um futuro brilhante como líder de tripulação, mas também tem aquele lado humano falho e frágil, regidos por incertezas e sensações de inadequação. Quem nunca passou por algo assim? Para ele, o seu filho David, por mais que represente um milagre, que aquele negócio que é uma extensão dele, meio que merece amor incondicional, por outro lado, também acaba representando uma ligação com um relacionamento fracassado, de meio que uma âncora que impede ele de alcançar outras coisas na carreira dele, sem necessariamente ter uma ligação com alguém que ele tenha que se preocupar, a quem ele deva talvez alguma satisfação, e faz com que ele não possa ser quem ele quer ser naquele nível máximo. Isso, em se tratando do Kirk, é um tormento. O Spock a gente andou vendo desde o começo da série que andou brincando, meio que experimentando com esses dois lados das suas heranças, tanto humana quanto vulcana, e aí os roteiristas vão buscando brechas para que ele consiga se enfiar em certas situações para analisar certos aspectos das duas formas de ver o mundo que são absolutamente contrastantes e conflitantes. Só que a gente também tem que lembrar que se a ideia era pegar ele de um jeito lá no primeiro episódio e entregar ele mudado e diferente depois de todo um arco de alteração pessoal até o último episódio, isso seria algo que aconteceria numa espécie de escala de cinza meio degradê e aos poucos, mas que, se a gente for muito franco, a gente vai ver que essa evolução não aconteceu assim de uma forma tão reconhecível não. Eles só jogam pitadas e é que parece que nesse episódio eles acharam que eles estavam demorando e resolveram dar uma aceleradinha. Então, se de fato eles levarem a sério a ideia que eles plantaram nesse episódio e do nada o Spock tiver virado a chavinha pra lá no próximo episódio já tá mudado pra algo diferente do que tava no episódio anterior, isso vai ter sido algo funcional, a gente vai olhar e falar, entendi. Mas, por outro lado, vai ter sido a total falta de sutileza. E aí eu já não sei se eu curto tanto. O meu maior problema com isso é que eu sempre vi o Spock do Nimoy, o personagem do intérprete original, sendo um cara que tinha suas emoções em xeque o tempo inteiro, mas que conseguiu chegar lá através de manter o foco constante, aprendendo aos poucos a construir a persona do Spock que a gente vem a amar, a gostar, a admirar com tanta força lá na frente, mas nunca me passou pela cabeça que aquilo era fruto de um trauma. E aí a gente chega na La'an. Sabe qual é o problema da La'an? O problema da La'an não é a La'an, mas o sobrenome dela, que carrega um peso de expectativa tremendo, já que a gente sabe que vão forçar a história a apontar de alguma forma para algo relacionado com o Khan. E isso é meio assustador. Sabe por quê? Os roteiristas dessa administração do Kurtzman, de uma forma ou de outra, são meio hit and miss, ou seja, fazem alguns bons episódios com ideias bem centradas e execuções até bastante aplaudíveis, mas de vez em quando dão umas escorregadas no tomate que eu não sei nem que termo usar para conseguir criticar de forma honesta e justa. Mas meu medo é que, justamente na tentativa de fazer algo de diferente com essa personagem, eles vão para um lugar que a gente como fã vai falar, meu, isso não fez o menor sentido e nem ficou legal. Eles já vêm há tempos flertando com esse papo de que ela meio que tá dando dicas de que vai cair ali pro lado sombrio da força, uma parada meio Star Wars, e eu não sei se eu gosto disso. Agora, deixando uma provocação para você aí que tá como audiência para esse vídeo review aqui, se você já viu o episódio e não notou, ou se de repente você viu, será que você concorda comigo? Que ao assistir você vai perceber que, uma vez que você saiba disso que eu vou dizer agora, uma vez que você tenha essa coisa em mente, você vai ver os eventos com outros olhos. Vamos lá. O trio que eu citei, do Kirk, a La'an e o Spock, estiveram na Griffin sozinhos o tempo inteiro. Os outros personagens da frota nunca estiveram lá. Tudo que é perguntado ou respondido por qualquer um deles, que não seja uma interação entre um e outro, todos aqueles fantasmas ou personagens externos são, na verdade, manifestações mentais das suas psiques, gerando um determinado algo ou alguém que é, na verdade, parte do que eles têm dentro deles, com a cabeça deles tentando fazer aquilo se encaixar numa visão de mundo que faça sentido para cada um deles. Mas toda a construção daquilo não vem de fora. O irmão do Kirk não estava respondendo coisas que o irmão do Kirk responderia. O irmão do Kirk estava respondendo as coisas que o Kirk achava que o irmão dele estaria respondendo.
Sacou? E vamos lá, tem um episódio da série clássica chamado O Inimigo Interior, aonde, num acidente de teletransporte, os clássicos acidentes de teletransporte, o Capitão Kirk é dividido em duas metades, uma metade benevolente e uma metade malévola, aonde a gente acaba meio que embarcando nas diferenças das coisas que compõem o jeito de ser, de agir de um ser humano qualquer. Porque nós precisamos dos dois lados, um lado mais autoritário para poder ajudar a gente a tomar as decisões, mas um lado mais carinhoso, amoroso, que veja a vida com um lado mais soft para a gente poder também fazer as coisas valerem a pena sem ser um tirano, sem ser de repente uma pessoa do mal. Agora, aqui, por mais que a coisa vá por um caminho diferente, tem muito dessas nuances também, de coisas aonde a gente vê que, por mais que o que esteja sendo gerado seja uma parada meio malévola, é uma parada daquele negócio de id, ego, alter ego e tudo mais que tem de cada um de nós, que eu tenho certeza que qualquer um que seja versado em psicologia vai ter um discurso gigante pra fazer quando assistir esse episódio. Eu acho que o episódio teve seus méritos, sim, mas é um daqueles que é um dos menos palatáveis para uma audiência casual. Não sei se é um daqueles que você vai dizer, puxa, sabe qual episódio eu tô com saudades e quero assistir agora? Pois é, não acho que esse daqui seja um daqueles que vai ser tão revisitado assim. Achei ele inclusive um pouco gráfico demais na sua violência, no seu gore, e, vou falar, acho que Star Trek costuma fazer melhor quando faz episódios que podem ser aproveitados pela família toda, desde o netinho até o vovô. Então, esse episódio aqui tem certos momentos que eu achei meio pesados, acho que vão espantar um pouquinho certas audiências, o que eu já acho que é meio um demérito, que não vai ajudar muito esse episódio a ter tanta vida longa assim no coração do fandom, eu acho. Porque, pra mim, Star Trek tem que agregar e não afastar a sua audiência. E aí vejam vocês, por mais que eu entenda os propósitos do que eles quiseram alcançar com as modificações de personagens, e eu acho que isso de fato deveria vir antes na temporada e não lá pro final, porque não ia fazer tanto sentido, a forma como eles escolheram fazer um episódio mais denso e mais tenso, eu acho que foi cedo demais, e aí esse equilíbrio ficou meio comprometido. Então, resumindo, foi um episódio honesto, mas bastante esquecível. E é aí então que nós finalmente chegamos no momento dos telanautas, onde o querido Mauro Duarte mandou pra gente. Também achei esse possivelmente o mais TOS da era Kurtzman, e gostei muito. De certa forma, gosto muito dessa visão, mais fantasiosa mesmo fugindo de conceitos realistas. Afinal, quem não curtia a Jean é um gênio e atualmente algo como Resident Alien. Eu gostei da tensão criada na cena que o Pike desiste de salvar o planeta inseto e a reação da tripulação. Pra ser honesto, até eu fiquei um pouco tenso. Em resumo, boa história que remete ao espírito da série clássica, mesmo com assuntos eventuais fora do canon. Mauro, de fato, o episódio da semana passada me parece que foi bem recebido pela maior parte das pessoas que eu vi se dando ao trabalho de comentar. Mesmo tendo alguns elementos ali que eu não concordo muito, no fim das contas sou obrigado a dizer que gostei. Porque, pra ser franco, eu nunca fui o maior fã da ideia de paradoxo da predestinação. Eu acho que é uma ideia que pode ser bem usada, mas ela tem algumas coisinhas que deveriam ser construídas antes de simplesmente entregarem isso desse jeito. Agora, canônico, tudo ali de fato é. Pode ser que tenha uma coisa ou outra que a ciência não esteja assim tão de acordo com a forma como eles fizeram, mas não dá pra dizer que isso não faz parte do cânon de tudo que tá envolvido na narrativa dessa série dentro da franquia. Então, tem isso. É claro, isso acaba jogando a série pra um lado mais soft sci-fi, não hard sci-fi, que Star Trek nunca foi, e que fica mais descarado, mas é cânon. E a Sandra Elisa Bastos Carvalho enviou pra gente. Achei o episódio sensacional, principalmente com o paradoxo de viagem no tempo. Além de já estarem preparando a galera para a mudança da tripulação, se respeitarem a linha dos eventos. A Una permanece até chegarem em Talos 4. Abraços. E vejam só como os gostos variam. A Sandra curtiu o paradoxo. E é claro, a mudança na tripulação meio que é inevitável. Agora, Sandra, só lembrando, isso que você tá falando sobre Talos 4 já aconteceu pra essa patota. É algo que tá lá atrás, quando a gente vê eles inclusive revisitando o planeta
lá em Discovery, eles já tinham feito lá a visita que era basicamente os eventos que a gente conhece do The Cage. Então isso já tá lá atrás. Pessoal lindo do meu coração, façam como os nossos amigos. Mandem suas mensagens com o Responda 2 pontos para participar aqui do Momento dos Telanautas. Essa sessão fica muito mais divertida quando tem a participação de vocês e é para isso que ela serve, para a gente interagir, para a gente conseguir conversar, trocar ideias e manter esse papo gostoso aberto. Eu acho que eu falei sobre tudo de mais relevante a respeito do episódio, mas vou ficar curioso para saber a opinião de vocês a respeito de tudo que acontece ali. Vocês acharam válido? Vocês acharam um episódio meio perdido? Acharam que ele foi tenso demais? Fariam diferente? Queriam que ele fosse mais leve? Ou pelo contrário, acham que a galera fez um negócio que ficou ali meio no raso e não foi o terror que poderia ter sido? Não sei, quero saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas vou deixando 2 sugestões de vídeo para vocês seguirem com o meu conteúdo. Forte abraço, galera. E até mais.